Vamos falar sobre a importância do carisma. Sem dúvida, já aconteceu com você, de conhecer uma pessoa fascinante, especial, com algo a mais, difícil de explicar. Mas afinal, o que é carisma? Nosso papo aberto de hoje é com Eduardo Chiniachik, consultor organizacional, escritor e especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes. Olha, o programa promete, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa, Eduardo. Prazer é todo meu estar aqui com você e com os seus ouvintes. Fiquei contente quando você me contava agora que é a segunda vez que você vem à Canção Nova, primeiro aqui no estúdio em São Paulo, mas já esteve em Cachoeira Paulista conosco numa outra oportunidade. E eu quero, em nome da Canção Nova, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Muito, muito grato, Márcio. Prazer. Vamos falar sobre o assunto então, começar pelo princípio, né? O que é carisma? Sempre que a gente pensa em carisma, às vezes a gente fala assim, esse é um dom. E eu costumo dizer que a pessoa carismática, eu estive no batismo da minha neta agora, e foi recém-saído da Semana Santa, e o padre ele estava falando do significado do círio, né? A luz divina. E eu costumo dizer que o carisma é luz. É quando, por um momento, a pessoa ela está brilhando. É quando ela não está gastando energia para se esconder, para deixar de ser ela. É quando, por um momento, ela está tão comprometida com um sentido maior para aquilo que ela faz, que é impossível não ver o brilho dela, não se sentir atraído por essa pessoa. Mas, de alguma forma, uma pessoa carismática, ela tem uma atração, ela tem um poder de atração. Parece que a capacidade que ela tem de tornar comum é grande, o suficiente para fazer com que várias pessoas se sintam impelidos. Assim, é um convite que eu não consigo recusar. Então, essa é a dimensão do carisma. É quando, por um momento, tem algo que efetivamente chama a minha atenção. É como se estivesse atraindo todas as minhas atenções possíveis, quer afetivas, quer espiritual, quer emocional, quer seja mental. Por um momento eu me sinto impelido. É mais ou menos, Márcio, quando a gente fala assim, nossa, parece que eu sempre te conheci, sabe assim... Gera uma identidade, né? Gera uma identidade. Por um momento parece que os nossos laços, eles já aconteceram há muito tempo, quando muitas vezes foi aquele primeiro segundo que trouxe. E é exatamente o momento em que eu digo, normalmente uma das primeiras características de uma pessoa carismática é ela confiar nela mesma. É a autoconfiança. É quando por um momento ela não duvida dela e ela não duvida dos seus propósitos. E acaba contagiando quem está perto, não é? A gente sabe que uma pessoa carismática, ela tem essa marca de encantamento que você explicava aí, ela atrai para si, ela chama a atenção. E eu gostei muito dessa alusão que você fez do carisma com a luz, não é? Essa comparação, essa menção. E você dizia que o carismático ele tem essa capacidade de agregar, de trazer as pessoas e de gerar essa identidade. Quando você fala de luz, uma pessoa diante de um líder carismático, ela consegue, por causa desta luz, vislumbrar aquilo que sem essa pessoa, de repente, ela não vislumbraria. Vamos dizer, esse carisma do outro ilumina para ela aquilo que estava obscuro. O sentido da certeza, o sentido da confiança, o sentido da fé. E é aí a definição do apóstolo Paulo. Fé é a substância que transforma o que não existe em algo real. Quando eu estou junto de uma pessoa que o nível de confiança dela é tão grande e que ela me inspira e ela gera esse sentido de confiança, ele me transmite e faz com que eu tenha fé, por um momento eu começo a enxergar coisas que as minhas dúvidas, os meus temores me impediam de enxergar. E é nesse momento em que parece que tudo estava envolto em trevas e por um momento se fez luz e eu enxergo alguma coisa
que até então estava diante de mim e eu não enxergava. Eduardo, a pessoa nasce com isso ou ela vai desenvolvendo os carismas dela no decorrer da vida, ou as duas coisas? Ela nasce, mas também precisa desenvolver. Nesse momento eu cito Rubem Alves, que ele diz assim, gente... de passagem, escritor maravilhoso, né? Fantástico. Eu diria assim, ele é um dos foras de série. A capacidade que ele tem de transformar uma situação cotidiana em uma visão de desenvolvimento, de expansão de consciência é incrível. Ele dizia assim, gente é como pipoca. Gente passa pelo fogo da provação da vida e se transforma em alguma coisa melhor, mais tenra e saborosa. E é mais ou menos isso. Quando a gente pega a biografia de Gandhi, a gente vai ver que ele era uma pessoa medíocre, média. Ele fazia, ele trabalhava, ele agia, e aí os momentos das adversidades ele começa a se transformar. E é nesse momento em que das dúvidas se fez certezas. E até mesmo um momento em que muitos de nós ouvimos, já vimos em filmes, que é um momento em que Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ele é tentado. E é esse momento em que ele começa a descobrir o poder do não, em dizer não. No momento em que ele diz não, ele começa a compreender que ele estava dizendo sim para coisas maiores, para dimensões muito mais amplas dentro da vida dele. Então, a gente poderia traçar quase que esse mesmo paralelo, essa dimensão da trajetória de Jesus. É aquele momento em que a gente via um homem titubeante, duvidoso, incerto, até o momento em que ele não permite mais que uma tentação desvie ele do foco, do propósito, do sentido maior da caminhada dele. É nesse momento em que parece que, quando ele para de duvidar dele mesmo, começa a se tornar mais fácil outras pessoas acreditarem nele. E é isso que a gente vê. E aí o Rubem Alves, na segunda parte da crônica, ele diz, mas tem gente que é que nem o piruá, é o milho de pipoca que passou pelo fogo e não se transformou. E ele ficou duro, ressentido, amargo, né? E é como muitas pessoas intragável, fazem. Né? Intragável, que só serve para ir para o lixo. Então tem pessoas que não se deram conta de que elas poderiam estar brilhando. Elas poderiam estar vivendo essa dimensão carismática na sua vida, mas ela permitiu que as dúvidas, as incertezas, enchessem a vida delas de trevas, de dores, de rancores, de amarguras, e ela foi se fechando dentro disso e não percebeu que isso não é a vida. Isso é como se ela tivesse se embotado, né? Encruou, e aí ela está jogando a vida no lixo. Então, muitas vezes tem pessoas que vão falar, essas pessoas elas vão ficar falando de Deus como se fosse a grande salvação, mas essas pessoas, elas não estão vivendo a dimensão de Deus dentro dela. É um Deus fora, é um Deus punitivo, é um Deus cheio de rancores, punitivo, e a gente olha e se diz, e ainda não percebeu que tem uma dimensão maior. Um Deus que permite, um Deus que convida a vida, que convida a viver essa dimensão espiritual da luz, de ser brilhante naquilo que faz. Então, por isso que nem todas as pessoas carismáticas, os líderes carismáticos que nós vemos na história da humanidade, eles nasceram carismáticos, mas eles aprenderam com essa lição da vida a descobrir a sua própria luz. E isso teve muito fogo da provação. E é esse momento que a gente vê que são pessoas que se transformaram em seres realmente iluminados. E aí, assim, parece que é uma coisa que eu digo assim, gente, é que nem borboletinha de verão. Quando vê luz,
se atrai, vai em cima, vai em cima, né? Então, parece que são essas pessoas que naturalmente começaram a atrair pessoas das mais distantes partes desse planeta. Antes da gente continuar conversando sobre como desenvolver isso, porque eu acho que em grande parte o que importa para nós nessa conversa, além de nos vislumbrarmos com a beleza do que é um carisma, aprendemos nós mesmos, nos despertarmos para fazer com que isso desabroche, floresça em nós. Mas justamente pegando esse contraponto entre uma pipoca e um piruá, né, quando você pega ali uma pessoa que não desenvolveu o seu potencial, né, que ficou limitada no decorrer da sua vida e que de repente se confronta com alguém que conseguiu sair de si, não é? Muitas vezes a gente vai ouvir o seguinte comentário: não, realmente tem esse potencial, tem essas qualidades, realmente o fulano é aquilo que ele é, mas não é? Ele faz isso em função de si mesmo, eu duvido que aquilo que ele esteja apresentando seja verdade, é uma pessoa manipuladora. Então, o que eu queria que você nos explicasse é: uma pessoa carismática, ela pode usar mal esse carisma, ela pode usar isso para manipular as pessoas? Na história, nós temos referências incríveis e que, por exemplo, um Hitler foi uma pessoa carismática. Uhum. Ela soube exatamente produzir uma visão, ela soube inflar o ego, né, de tanta gente com uma ideia de superioridade, com uma ideia, um vislumbre, e ela criou não alguma coisa que as pessoas queriam enxergar, mas ela criou uma ilusão. Uhum. Uma ilusão de poder, uma ilusão de que nós somos diferenciados, nós somos melhores. E eu sempre digo que é como se existissem dois tipos de líder: o líder do ego e o líder da alma. O líder do ego, a gente vai ver que tem uma característica que ele sempre vai ser superior. Nós somos melhores, nós temos direitos sobre. Então, quando a gente começa a perceber que essa ideia de que a gangorra tem sempre um lado que está embaixo e o ego está lá em cima. O líder do ego é mais ou menos isso. Então, a gente vai ver que tem um líder de ego carismático e que vai produzir isso. Uhum. Então, é o momento onde a gente começa a perceber que muitas vezes as pessoas vão vivenciar, vão viver experiências que não são produzidas por ela. Então, às vezes eu digo, são milagres que não foram operados pela pessoa. Então, é como se por um momento eu estivesse vendo um médico e eu digo assim: nossa, esse médico, ele é fantástico, né? Mas muitas vezes a pessoa não se sente com esse poder, essa capacidade de produzir a ação e o resultado. Então é o momento em que eu começo a manipular. Se você quer esse resultado, você tem que ficar na palma da minha mão. Então, esse processo de manipulação, ele acontece hoje em várias áreas, em vários setores, e aí a gente começa a perceber que, muitas vezes, é a ideia de um cordeiro, que vai sem a consciência do porquê está indo. Mas é aquela coisa de que eu vou porque ali alguém vai me dar algo que eu não consigo produzir. E eu digo que tem o líder da alma, que é uma irmã Dulce, é um Betinho, são pessoas que falam da expansão, da capacidade de cada um de nós produzir e operar o milagre cotidiano. Isso é uma ação. É uma ação grandiosa que produz resultados grandiosos. Talvez não com estardalhaços tão grandes, mas é o que vai operar todos os dias. É uma ação transformadora, que transforma. Às vezes, por exemplo, o Betinho já partiu, mas todo o Natal eu sempre cito isso para os alunos. Eu falo assim: um homem partiu, mas nós continuamos seguindo ele, mesmo quem não teve a oportunidade de conhecê-lo. Fica o legado, né? Fica o legado. Então, é assim, parece que todo Natal a gente quer juntar a roupa, juntar a comida e participar do Natal sem fome, mesmo que ele já não tenha mais aquela mídia por trás, mas todos nós continuamos fazendo isso. Há 2000 anos,
passou um homem e nós continuamos seguindo ele 2000 anos depois. Isso é, parece que essa capacidade em que ele produziu de fazer com que cada um de nós tivéssemos essa fé, essa confiança de que nós podemos expandir, de que nós podemos mais. E eu sempre cito isso aos meus alunos. A grande lição, um grande legado, assim, da liderança de Jesus é o momento que ele disse: tudo aquilo que você acredita que é possível, será possível. O segundo, tudo aquilo que eu fiz, cada um de vocês pode fazer melhor do que eu. Você merece o paraíso hoje. E aí a gente começa a perceber que todas as pessoas que tiveram um encontro com esse homem saíram muito melhores do que eles estavam. Então, quando a gente começa a perceber o que é esse princípio, é quando por um momento eu começo a viver 3 pilares. É possível, eu sou capaz e eu mereço. Mesmo que eu não tenha conhecido ele, mas eu continuo vivendo essa dimensão, não de dependência, mas exatamente dessa autonomia de que um momento em que ele diz: tudo aquilo que eu fiz, cada um de nós pode fazer melhor. Né? Quer dizer, e é esse sentido, quando uma pessoa me perguntou: quando é que a gente está em união com Deus? E eu disse: quando você dá continuidade à obra-prima dele. E aí eu perguntei: quem é a obra-prima? E ele vira e diz assim: eu? Eu falei: é quando você deixa a tua vida com mais felicidade do que Deus concebeu, com mais plenitude do que Deus te concebeu. Não é que ele concebeu você e disse: não tem mais nada a ser feito. Mas ele te deu a possibilidade de criar, projeto, né? De continuar essa obra-prima. Então, quando a gente olha, a gente passa a perceber que o líder da alma o tempo todo está convidando não uma dependência, mas é exatamente esse sentido, né? Sabe assim, de autonomia. E é por isso que o amor ele não retrai, o amor ele não prende. O amor, ele convida a expansão. Então a gente diz, o amor pelos filhos não impede, não cerceia, mas ele também dá o limite amoroso, de que não permite que a morte entre, mas que a direção à vida aconteça. Então parece que o tempo todo a gente está criando esse convite, essa dimensão maior de nós mesmos. Agora, eu não sei se é por causa da ideia que a gente foi criando, mas quando você fala de amor, quando você fala dessa generosidade, dessa promoção da vida e tenta unir isso a um universo corporativo, né, para muitas pessoas parece uma coisa incompatível por causa da competitividade, por causa daquele que está ali do meu lado. Pode ser um aliado para mim, mas pode ser a pessoa que vai ocupar também o meu espaço. Não é? Então é um desafio, primeiro vencer o preconceito, não é? E depois estabelecer uma mudança de postura que permita isso acontecer dentro do universo corporativo. Agora, quais são as consequências quando você consegue aplicar esse tipo de liderança ali dentro? Quando você promove esse lado bom do carisma dentro do mundo corporativo? Eu diria que hoje eu vou usar o termo é quase que obrigatório que isso venha a acontecer. Isso é, quanto mais a gente fala, o processo competitivo das organizações, das empresas está acirrado, nós precisamos ter uma equipe unida. Para ter uma equipe unida, a gente precisa ter efetivamente pessoas que se respeitem, que se valorizem, que sejam estimuladas. E aí eu costumo dizer, as organizações, de um modo geral, falam de gestão de pessoas, mas ainda estão muito distante de viver essa gestão de pessoas. Isso é, muitas vezes as pessoas elas estão se relacionando por função, cargo, crachá. Então, você é o apresentador, então eu me relaciono com você de uma forma, e aí eu me esqueço de quem é o Márcio que está por trás desse papel de apresentador. Então, assim, existe uma dimensão, existe um sentimento, existe uma vida, existe todo um universo que está por trás dessa coisa
ínfima que é o papel de apresentador. Quer dizer, essa dimensão, quem é o Márcio, quem é a pessoa, quem é esse ser que está aí. Que vai dar alma para essa função. Exato. Então, muitas vezes, eu digo que o nosso grande desafio não é saber qual é o cargo, qual é a função, mas é saber quem é que está por trás disso. Como é que um líder, como é que um diretor, um presidente, um gerente, como que ele pode motivar, né, a sua pretensa equipe se ele não sabe se essa pessoa é casado, tem filhos, não tem filhos, sabe assim, qual é o sonho, qual é o projeto maior. Enfrentando uma dificuldade, não? Se tem adversidade, se não tem adversidade, sabe assim, caiu a produtividade, aí eu vou lá e critico, porque você é... E aí eu esqueço, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa com você? Posso te ajudar? Então essa relação, quando a gente fala, hoje, cada vez mais, a gente está falando de soluções onde os valores humanos estejam presentes. As grandes empresas começaram a se dar conta de que não é só respeitar o cliente, né? A gente vai assim, ok, o cliente não é mais bobo, a gente não tem mais cliente bobo, todo mundo é esperto, todo mundo é inteligente. Se o cliente não gostar da minha proposta, ele vai fazer uma campanha hoje no Facebook, na internet, e vai restringir ainda mais, eu vou ter prejuízo, né? É que se eu não tiver uma equipe que seja coerente, que seja unida, que saiba se respeitar, eu não tenho uma capacidade de produzir resultados além daquele estabelecido, daquele normal. Então é aquele momento que a gente vai falar, ou eu vou ter uma equipe estressada, ou eu realmente vou ter uma equipe que está vivendo essa dimensão de alta performance. Então, as pessoas estão juntas, as pessoas elas estão cada vez mais minimizando os impactos das pressões externas, cada vez mais se fortalecendo internamente. Infelizmente, nós ainda vamos ver muitas organizações com esse líder do ego, nós somos os melhores, e até mesmo internamente vai ter equipes que se sentem melhores do que outras equipes, que muitas vezes são co-irmãs, que estão trabalhando exatamente no desenvolvimento do mesmo produto, do mesmo resultado. Então, quando a gente fala, hoje, cada vez mais, a gente vai ver duas organizações, uma que vai ter efetivamente gestão de pessoas, valorização das pessoas, valorização da vida. Então, quando a gente ouve empresas como Google, que as pessoas fazem os horários, têm o tempo que eles precisam para relaxar, desestressar, para se relacionar, porque eles se deram conta de que quanto mais os funcionários estiverem felizes, mais eles se relacionarem, mais eles estiverem próximos, mais eles produzem. É uma consequência. É uma consequência. Quanto mais a minha equipe estiver estressada, quanto mais eu vou precisar fazer uma coisa. Eu vou ter que pagar mais. Porque é o princípio do que o Dalai Lama dizia. O homem é o bicho mais esquisito. Ele passa a vida correndo atrás de ganhar dinheiro. E depois ele vai chegar numa fase da vida que ele vai pegar todo o dinheiro que acumulou para poder comprar a saúde que ele perdeu. E aí, essas são as organizações que estão produzindo isso. Gente que está perdendo saúde e está perdendo vida. E aí chega um momento que a pessoa para e se questiona. É isso mesmo que eu quero? E aí é aquele momento que a gente vai ver executivos, talentos que se dão conta de que o dinheiro não é tudo. E estão engessados ali dentro. Né? Exato. E aí é o momento que eles vão começar a ir atrás de uma organização que valorize a vida. Eduardo, isso é uma coisa assim que mexe muito com qualquer pessoa que faça parte de algum grupo, né? É claro que você quer estar num lugar onde você vai desenvolver o seu potencial, onde as pessoas acreditam em você, onde promovam que você acredite em você mesmo, onde você é respeitado como um ser humano, não é? Em que suas limitações são levadas em consideração, mas as pessoas não param na sua limitação, ajudam você também a superá-la, não é? Então, quando a gente começa a ouvir que existem empresas hoje
dando esta atenção, a gente aspira, nossa, é nesse lugar que eu gostaria de estar, esse grupo que eu quero integrar, eu quero também pôr para fora aquilo que eu tenho de mais precioso. Eu também quero ser uma pessoa carismática. Não é? Como é que eu faço para desenvolver esse carisma, né? Que a gente é dito que vai tocar nesse assunto, porque é importante para a gente descobrir o que fazer. Existem passos a serem dados, existe um caminho a percorrer para o desenvolvimento pessoal desse carisma? Essa é aquelas perguntas difíceis. Brincadeira. Mas a gente diz assim, o primeiro passo... Uma vez eu perguntei para uma pessoa, quando é que a gente se lembra de Deus? Normalmente. Aí ela disse assim, quando o barco está virando. Eu disse, E quando o barco está virando, a gente para e diz assim, Deus, me ajuda. E aí é aquele momento em que eu digo que, mesmo se Deus falasse, a pessoa ela ia estar num turbilhão tão grande dentro dela que ela não ia conseguir identificar a voz de Deus. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas querem se preparar no momento em que a ação está acontecendo. Elas deveriam estar preparadas. Exato. Então, eu sempre digo que o primeiro passo é você investir em conhecer a você mesmo, em ficar em paz com você mesmo, em confiar em você mesmo. É poder substituir essa autocrítica, que eu até hoje não conheço ninguém que tenha uma autocrítica positiva, por uma autocompreensão. Isso é, na autocrítica, normalmente vem o diálogo interno, o bate-boca, porque você devia ter feito, porque você não fez, vamos dizer. E eu sempre digo, a autocompreensão não é você falar, é você se perguntar, o que eu estou precisando agora? Assim, nesse momento, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pedir? Então, o primeiro momento que eu digo é substitua a autocrítica por autocompreensão. O segundo, compreenda, mas se comprometa. Se comprometa em se dar aquilo que você está precisando naquele momento. Então, o processo de desenvolver o autoconhecimento, a autoconfiança é o primeiro passo. Porque quando eu não faço isso, eu começo a alimentar a insegurança. E aí eu me torno aquele ser fofoqueiro, aquele ser que vai sempre diminuir o brilho do outro. Tá vendo? Ela tá brilhando, mas não é boa bisca. Tá vendo? Ele tá lá, mas tá vendo? Ele conseguiu aquele cargo, mas quem sabe quantas coisas péssimas ele fez. Então, se eu não posso crescer, se eu não posso crescer, eu vou tentar diminuir o brilho do outro e a capacidade do outro para abaixo da minha, porque assim eu tenho alguma relevância. Eu me sinto alguém. Então é esse momento em que, quando o outro for referência de como eu estou me sentindo, eu estou no caminho equivocado na minha vida. Isso é, eu sempre digo que o processo de crescimento não é o processo de comparação, mas é o processo onde eu me pergunto, onde é que eu posso me tornar melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu estou sendo hoje. Então, por isso que esse é o primeiro passo. Então, assim, investir no autoconhecimento, investir no conhecimento e investir em transformar esse conhecimento em prática. Então, investir no autoconhecimento, investir no conhecimento e investir em pegar esse conhecimento e transformá-lo em prática. Em prática. Por quê? O conhecimento transformado em prática é a sabedoria. Isso é, muitas vezes as pessoas sabem o que fazer. Por exemplo, eu sei o que eu preciso fazer para ficar mais feliz comigo mesmo, mas eu não coloco em prática. Isso é, eu não coloco a sabedoria, eu não crio uma experiência que vai gerar sabedoria na minha vida. Eu sei. Então é aquele momento que eu falo assim, ok, no momento que eu me sinto seguro, no momento que eu tenho conhecimento, no momento que eu estou comprometido em colocar em prática isso, é aquele momento em que eu começo a ter uma ação de generosidade. A ação, eu sempre digo, generosidade e bondade é uma ação transformadora. Por exemplo, tem coisas que são mínimas,
mas o bom dia. Eu digo que muitas vezes as pessoas, elas estão se esquecendo da educação que a gente recebeu dos pais. Que eu sempre digo, as palavrinhas mágicas, obrigado. Às vezes alguém termina de fazer algo para mim e eu esqueço de dizer a palavrinha mágica, obrigado. Isso às vezes... É um absurdo você ter que ensinar isso para gente adulta, né? Para gente adulta que deveria ser o exemplo para essa geração que está chegando. Isso aquela coisa de dizer um bom dia, aquela coisa de você olhar com licença, por favor. Essas palavrinhas que são mágicas e que muitas vezes as pessoas nesse frenesi do dia a dia começaram a perder. Isso a humildade, ela começa exatamente por ações extremamente generosas. Então, alguém serve um cafezinho para você, obrigado, te agradeço. Então, assim, essa coisa de que não é uma obrigação alguém fazer. E por isso que eu digo, nós temos a capacidade de fazer alguém se sentir insignificante quando eu não uso essas palavrinhas mágicas. Alguém fez algo e eu olho como se ela não tivesse feito mais do que a obrigação dela. Está aqui para isso, né? E eu tenho a capacidade de fazer uma pessoa se sentir importante. Quando por um momento, por exemplo, às vezes eu acho essa experiência assim de chegar num restaurante e perceber que tem pessoas que nem olham para o garçom, quanto mais para buscar o nome do garçom no crachá. E muitas vezes o garçom serve dezenas de vezes e nenhuma das vezes alguém diz obrigado. E não olha. Sabe? E a gente olha e se diz, eu poderia fazer com que essa pessoa se sentisse muito especial, olhando para ela, falando o nome dela, chamando, por favor, obrigado quando ele traz alguma coisa, a água, a comida, até mesmo obrigado por trazer a conta. Isso é fazer com que alguém se sinta especial, sentir com que ela se sinta diferenciada naquele dia, naquela situação e naquelas adversidades. Então, por isso que o carisma, ele é gerado nas pequenas coisinhas, nos pequenos detalhes. Então, eu digo que isso eu posso criar, me sentindo seguro, confiante, tendo domínio de conhecimentos e, muitas vezes, nesse ato, nesse sentido, nesse significado de colocar em prática, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Saber que eu posso fazer a minha companheira feliz é uma coisa. Fazê-la de fato, né? Fazê-la de fato é outra. Eu posso passar por vários cruzamentos com vários buquês de rosas, de flores, mas achar que aquilo é uma besteira tão grande. Ou, por um momento, parar e comprar e chegar e falar assim, me lembrei de você. Maravilhoso, né? E aí você diz, aí essa esposa vai dizer, eu tenho um marido tão brilhante. Pois é. Não é? Tá aí o carisma, né? É o carisma.